Nesse segundo semestre, nós já fizemos alguns guias bem completos do que ficar de olho de smartphone por marca, mas ficou faltando de falar de aparelhos mais gerais, a gente falar assim, quais que são os custos-benefícios do momento. E é por isso que nós fizemos um guia com 5 baratinhos para você garantir os melhores preços e saber qual deles é o ideal para você. Então fica comigo para eu te mostrar tudo depois da vinheta. E claro, se você gostar de qualquer um dos equipamentos, não esquece que tem links na descrição. Outra dica que a gente pode dar é usar tanto o nosso grupo de ofertas agora para Black Friday, quanto o comparador Escolha Segura, que funciona tanto no seu browser quanto como aplicativo Android. Com ele, você consegue comparar preços, testar cupons automaticamente e ainda criar alertas para sempre pagar o menor preço. Então, dá uma olhada aqui embaixo e bora pro guia. Para começar, eu quero falar do Moto G41, que é um smartphone intermediário um pouco mais para o lado básico da Motorola. Esse aparelho tem uma tela AMOLED de 6.4 polegadas, que tem um tamanho bom para quem está ali no meio termo, não curtindo telefones muito grandes nem muito pequenos. Ele tem uma taxa de quadros padrão de 60 Hz, o que eu considero positivo, já que nessa faixa de preço ele não é tão potente para você conseguir aproveitar essa função. A resolução, no entanto, é Full HD+, dando uma densidade boa para esse smartphone, de 411 pixels por polegada. O legal é que essa definição de tela é muito boa para um aparelho que está ali perto dos R$1.000. Então ele serve super bem para consumir conteúdo. Sua construção é simples, é toda em plástico, mas o telefone tem um bom acabamento, que é importante para ele conseguir concorrer com outros telefones da Samsung que ficam na mesma faixa. O seu conjunto de câmeras, no entanto, é básico, com um sensor de 48 megapixels principal, um 8 megapixels ultra-wide e 2 megapixels para lente auxiliar de efeito desfoque. Para o preço do telefone, eu tenho que admitir que eu gostei bastante do resultado no conjunto traseiro, mas a selfie ainda é fraca. Se para você fotografia é um ponto a se considerar, eu tenho que admitir, não é legal apostar nesse cara aqui. Por outro lado, se você quer um celular para uso de redes sociais, YouTube e alguns jogos, esse carinha pode te atender bem. Com o Helio G85 como processador e versões com 4 ou 6 GB de RAM, esse modelo aqui vai sair melhor do que equipamentos na mesma faixa de preço, que utilizam um processador Unisoc. Atualmente ele está saindo entre R$ 950 e R$ 1.100, mas com certeza pode ficar um pouco abaixo de R$1.000 lá na Black Friday. Vale muito a pena você criar um alerta lá no comparador Escolha Segura para não perder uma promoção como essa. E aproveitando que estamos falando de Motorola, o Moto G52 é um belo de um smartphone com o Snapdragon 680. Nós resolvemos indicar ele ao invés do G32, pois conta com uma tela AMOLED, que é uma característica legal. Ela traz também 90 Hz de taxa de atualização, além da resolução Full HD e tamanho de 6.6 polegadas. Ele está bem próximo dos demais modelos dessa lista, mas supera o G41. Por isso mesmo, ele também sai mais caro. O Snapdragon 680 ele tem um poder de CPU melhor, mas empata em GPU, então ele roda os jogos quase que da mesma forma. Só que no dia a dia ele já se sai um pouco melhor. Outro upgrade que acontece por aqui é na lente principal. Ela sai de 48 para 50 megapixels. E olha, não é porque aumentou 2 megapixels que ela melhorou, é uma consequência de também ter uma lente maior, que entrega mais luz e definição. As outras duas lentes são iguais, mas geram um resultado mais eficiente, já que o Snapdragon tem um processamento de imagem também melhor. A frontal tem 16 megapixels e a foto acaba saindo com 4, por conta daquele efeito de quad pixel, que é melhor do que no G41. A construção dos dois é muito parecida, mas o G52 é maior e daí por conta dessa tela ele pode agregar um público que gosta de telefones grandes. Pro Clayton, que produziu esse roteiro, todo o conjunto é bom, pois o Snapdragon mais a tela grande e a pegada mais confortável permitem uma jogabilidade boa, mesmo que tudo rode no mínimo. E outro ponto que os dois empatam é na bateria, mesmo o G41 tendo um MediaTek. São 5.000 mAh de capacidade, com um carregador de 30 watts que acompanha na caixa, além dos fones de ouvido e capinha, que a Motorola também continua enviando. O preço do G52 está entre 1.150 e 1.250, sendo bem interessante pelo hardware oferecido, então você tem que ficar de olho. Se o modelo anterior estiver mais caro, muito mais perto do G52, faz sentido. Se ele estiver mais barato, daí é questão de orçamento.
Só que por mais R$100 por 1.350 temos um mid-range killer, ou seja, um matador de intermediários, que é o Galaxy M23. Esse modelo da Samsung, apesar de trazer um painel pior, com TFT e brilho mais fraco, conta com 120 Hz de taxa de atualização e fôlego para aguentar essa taxa sem engasgar. Ele é realmente bem mais poderoso em desempenho. O seu tamanho, no entanto, é o mesmo do G52, são 6.6 polegadas. Só que a concorrência é injusta se olharmos a diferença de poder de fogo deles. Se eu fosse classificar o M23, eu diria que ele é o smartphone gamer de entrada da Samsung. O Snapdragon 750 tem capacidade suficiente para rodar todos os jogos pesados da Play Store e ainda consegue arriscar uns gráficos mais altos. Já o 680 ele fica no mínimo, priorizando performance ao invés de aparência nos gráficos. Eu recomendo, no entanto, que você priorize o modelo com 6 GB de RAM, porém ele está mais caro. Caso não seja possível, o de 4 GB já vai suprir você bem. Porém, se o seu objetivo é fazer fotos com o telefone, não dá para indicar o M23, sendo o A33 melhor para esse fim. Caso o intermediário da linha A esteja no mesmo preço, daí o ideal é ir direto com ele. Só que as promoções do M23 certamente estarão mais agressivas agora na Black Friday, principalmente se a gente for seguir o histórico dos últimos anos. E olha, não é como se não desse para usar as fotos. O único ponto é que elas estão uma categoria abaixo do que deveria para essa faixa. Eles gastaram o dinheiro inteiro com o processador e é isso que você tem que pensar na hora de comprar esse celular. E antes de eu falar qual é o modelo correto para fotografia, eu queria perguntar: você já é inscrito ou inscrita por aqui? Então clica aqui embaixo, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse, dá uma olhada no grupo de ofertas e deixa eu voltar para a lista. O próximo smartphone é pouco conhecido, mas é bem interessante, tá? Para fotografia, eu indico o Oppo Reno 7, nessa categoria com chipset básico e custo um pouco mais baixo. Esse smartphone ele conta com o mesmo Snapdragon 680 do G52, só que ele tem 8 GB de RAM e versões com 128 e 256 de armazenamento. A tela tem uma qualidade muito boa, podendo ser usada na rua sem dificuldades, pois tem um pico de até 800 nits de brilho. O painel é AMOLED e a tela tem 6.43 polegadas, se aproximando bastante de um carinha que não vai entrar nesse guia, que é o Redmi Note 11. Eu gosto desse tamanho de tela e acho que ela se tornou um padrão bom para os intermediários com tela Full HD. Sua bateria, no entanto, acaba sendo um pouco menor até por conta disso, com 4.500 mAh, o que eu imagino não ser um problema para um processador básico como o Snapdragon 680. Mas ele também acompanha um carregador de 33 watts da Oppo, que garante uma recarga rápida e que te permite seguir usando o aparelho sem dificuldades. Mas eu comecei falando de câmera, né? Bem, o Oppo Reno 7 ele tem um sensor principal de 64 megapixels. Ele conta também com uma abertura maior de f1.7 e isso permite a entrada de mais luz do que os concorrentes. Além disso, ele faz um pós-processamento poderoso. As cores são fiéis, as imagens ficam boas durante o dia e superam a concorrência em fotos escuras, mas nada muito surpreendente como as fotos com boa iluminação. Há também um sensor para efeito retrato de 2 megapixels e outro microscópico com a mesma resolução. Ou seja, é um smartphone com uma boa câmera na traseira. O efeito retrato pode ser feito com auxílio de software e o modo microscópico é mais uma gracinha para você mostrar para os amigos. Em todo caso, essa lente aí de 64 megapixels supera fácil o G41, o G52 e o M23 da Samsung. Caso você se interesse, vale ficar de olho nos preços e também criar um alerta. Ele já está à venda aqui no Brasil por aproximadamente R$ 2.500, onde é um pouco complicado recomendar, tá? Tem também ele por R$ 2.800 na loja oficial da Oppo dentro da Amazon, mas antes de você reclamar que ele tá caro, eu preciso lembrar que a empresa tem dado 5 anos de garantia nesse smartphone, 2 anos a mais do que a Infinix. E claro, se você quiser comprar ele importado, você consegue um preço mais barato, mas não tem mais essa garantia. É uma questão de opção. Seguindo com o guia, eu quero falar agora do Infinix Hot 11S. Esse modelo aqui é básico e focado para quem gosta muito de smartphones grandes. Ele tem uma tela de 6.78 polegadas, com resolução Full HD, ainda bem, 90 Hz e um brilho de 500 nits. Seu maior diferencial então é a sua tela grande, que dá espaço para aproveitar bastante conteúdo, como jogos, vídeos e claro, dar uma ótima visualização nas redes sociais.
As câmeras elas são fracas, porém estão dentro do esperado da categoria de preço e hardware, mostrando o quanto é difícil competir contra modelos mais atualizados. A lente principal tem 50 megapixels, a frontal 8, mas o SoC que a Infinix colocou no smartphone é fraco e não tem um pós-processamento tão bom. O Helio G88 tem até uma capacidade legal para tarefas do dia a dia e jogos, mas ainda peca muito na questão de imagem. Isso daí está sendo trabalhado pela MediaTek, só que não dá para corrigir certas debilidades de hardware de forma retroativa. É um mix de pequenas situações que podem acabar dificultando a escolha desse carinha por parte do público-alvo. Só que, por R$ 1.200, ele tá muito competitivo e ainda entrega 2 anos de garantia para quem comprar o aparelho pelo site. No geral, é uma composição muito boa pelo preço, que sim, a gente tem o que reclamar, mas pelo preço, caramba, dá para competir de frente com esses outros. Só que para finalizar essa lista tem mais um modelo que quase ninguém fala, é o Realme 9i. Esse equipamento ele tá super redondinho, tanto em software como em hardware, e compete de igual para igual com os demais telefones dessa lista. Ele lembra muito os equipamentos da Motorola, na pegada, até mesmo na capinha. Por outro lado, o software é bem diferente dos demais telefones que testamos, sendo diferente até mesmo do Oppo, que é do mesmo grupo de novos celulares orientais que vieram para cá. A tela dele é IPS e não tem problemas com vazamento de luz, a frequência é de 90 Hz e eu não notei engasgos na interface em nenhum momento. O único problema é que os 90 Hz ficam apenas para navegação de interface, já que o Snapdragon 680 não dá conta de rodar os jogos na taxa de quadros acima de 30 frames por segundo. O nível das câmeras, para resumir, fica entre Motorola e Xiaomi Redmi. Eu sempre acho que a Samsung tá um pouquinho melhor, mas Motorola e Xiaomi tá um nívelzinho para trás. A lente é de 50 megapixels na traseira e 16 na frontal. As outras duas lentes são de 2 megapixels, sendo uma para efeito retrato e outra para macro, porém sempre dispensáveis. O menor preço aqui no Brasil é o de 128 GB com 6 GB de RAM, que é uma boa versão para intermediário, superando o M23, o G52 e o G41. O importante é salientar que esse modelo está disponível com estoque no Brasil perto dos R$ 1.300, mas aí ele não tem nota fiscal nem assistência técnica, então tem que tomar cuidado, mas é um aparelho bastante competitivo nesse cenário, já que a Realme aqui no Brasil tem preços bem acima quando a gente olha de forma oficial. E chegando no final desse vídeo, podemos ver que o mercado de intermediários básicos deu até uma alavancada, tá? Nós temos mais smartphones trazendo boas categorias. Alguns apostam em tela AMOLED, como a Motorola, finalmente. Outros em processamento potente, como o M23. E a Oppo passa a apostar bem mais forte em câmera, com o Reno 7 e a garantia estendida. Assim como a Infinix, que também traz garantia para você ter a certeza que pode comprar essa nova marca. A Realme, por outro lado, conta com um conjunto bastante equilibrado, que não foca em ter um único ponto como destaque, mas sim fazer um conjunto de boas especificações e execuções. Por menos de R$ 1.500, então, esses telefones aqui oferecem o melhor custo-benefício do mercado. Vale muito colocar esses equipamentos na sua mira. Então dá uma olhada aqui na descrição para os nossos links e claro, se gostou dessa lista, não esquece de se inscrever por aqui e mandar um comentário de qual tem que ser a próxima lista, tá? Fala tudo aqui embaixo e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, até mais!